Muito boa tarde, na verdade aqui é início da noite já no Rio de Janeiro, que é onde eu estou. Eh, eu vou aproveitar, né, eu não conhecia, mas achei muito simpática a iniciativa de descrever a si próprio, né, eu sou um homem branco, de cabelo preto, olhos castanhos, tenho barba e uso óculos, e estou de headphone. Eh, eu sou Marco Nascimento, eu sou servidor do Ministério da Saúde, sou analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, e estou atualmente trabalhando como pesquisador da Fiocruz, no Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. E estou também muito honrado, né, pela responsabilidade de estar aqui presente nessa instância central para o exercício cidadão do SUS, né, do controle social do Sistema Único de Saúde. Acho que a Priscila mencionou, e é sempre bom ressaltar, né, o tamanho do patrimônio que é o Sistema Único de Saúde. Então, eu encaro como um privilégio e uma grande responsabilidade ajudar a construir essa compreensão sobre as principais ameaças e como elas podem ser convertidas em formas de impulsionar, de alavancar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. As ameaças existem e as formas de dar uma volta conceitual nelas também, acho que é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação, porque eu acho que tem algumas coisas que visualizadas elas são mais facilmente apreendidas. Vocês, por favor, me avisem se algo der errado. Vou selecionar a janela aqui, só um segundo. É, não é isso. É isso. Acho que é isso. Bom, por favor, me avisem se tiver alguma coisa errada, mas eu acho que está a tela de apresentação aqui. Né, o CNS me pediu para fazer uma palestra, o título, né, o tema seria o contexto econômico de inovação na produção industrial, riscos e benefícios para o Brasil. Eu achei um tema curioso porque já bota na chave, né, de essa dualidade que fica muito na moda. Os coaches gostam de falar de que risco é oportunidade, e isso tem muito engodo na forma de se usar esse tipo de terminologia, mas ao mesmo tempo, no caso da saúde pública brasileira, a gente pode inverter esse raciocínio também. Então, a abordagem que a gente propõe, a gente, quando eu digo, somos o grupo, né, encabeçado pelo professor Carlos Gadelha, que é o coordenador do Centro de Estudo Estratégico, um dos inauguradores, né, do conceito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, junto com o ex-ministro José Gomes Temporão. Mas sintetizando, seria a gente transformar esse grande problema que é o pensamento neoliberal, que é como o pensamento liberal trata a saúde pública, numa grande solução para a sociedade brasileira, não apenas pelo seu valor intrínseco, né, de que o direito à saúde, além de ético, ele é uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Para fazer isso, a gente vai fazer um passeio pelas circunstâncias graves, né, dessa tragédia que estamos vivendo. E eu também aproveito para me solidarizar com os 425 mil brasileiros que nós perdemos. Eu acho muito trágico que algumas pautas só estejam sendo trazidas à atenção da sociedade por conta exatamente dessa situação, mas ao mesmo tempo a gente não pode se furtar a dar a informação, a trazer essas coisas para a luz. Então, entrando imediatamente no tema, né, no centro do tema, isso aqui é um gráfico de fevereiro que faz uma contraposição entre a distribuição global de vacinas em bilhões de doses, né, o eixo vertical aqui é em bilhões de doses, e ele está separado em países de renda alta, média baixa e baixa. E a faixa vermelha são as quantidades de vacina e as faixas pretas são as populações. E como vocês podem perceber, tem uma grave assimetria entre as doses adquiridas pelos países mais ricos, como não poderia deixar de ser. Eu vou até me corrigir, poderia e deveria não ser assim, né? Estamos trabalhando justamente para isso. Mas como era provável na atual realidade, e os países de menor renda têm acesso a uma quantidade
absoluta e proporcionalmente muito menor. Esse dado é de fevereiro, mas eu já verifiquei, eu não encontrei um dado que contrapusesse as doses à população, que eu acho que é muito mais revelador, né? Mas as proporções não se alteraram com a atualização disso, apenas se aproximou mais de 5 bilhões de doses, né, os países de renda alta, e os outros todos aumentaram proporcionalmente, um aumento incremental, não tem nenhuma mudança significativa de fevereiro para cá. Então, isso aqui é uma expressão da assimetria global do acesso à saúde, o que já seria uma concretização do alerta que o Pedro fez antes de mim, né, dessa dificuldade que a assimetria na dominação de propriedade, no domínio de propriedade intelectual causa. E, para além dele, né, o meu escopo vai passar um pouco da propriedade intelectual para a gente aterrissar na propriedade intelectual novamente no fim. Isso aqui são todas as restrições à exportação de suprimentos médicos postas em prática em março de 2020. As cores, elas variam apenas de acordo com o mês em que elas foram postas do ano passado, né? Então, se vocês observarem, à medida em que a pandemia se alastrou pelo mundo, os países foram levantando suas restrições à exportação. E isso é muito curioso, porque eu sou um progressista, sou um defensor do SUS, de um país latino-americano, estou aqui falando isso, mas esses dados são da Universidade St. Gallen, que é de um grupo chamado Global Trade Alert, o Alerta de Comércio Global, que é um think tank liberal. Eles fizeram esse levantamento para alertar que o mundo, quando entra em crise, abandona os seus preceitos liberais de abertura de livre comércio e tal. E o que é grave por si só, porque você vê os países, então não são países subdesenvolvidos que têm escassez, são os países desenvolvidos, na sua maioria, porque eles são também os centros de produção dos insumos mais importantes para situações graves de emergência sanitária como que a gente vive. Só que podemos ver também que o próprio Brasil aqui subiu barreiras à exportação, e na verdade é difícil imaginar que um país fosse agir de forma diferente, sendo pressionado pelas demandas da própria população, o que nos deixa numa encruzilhada. O que a gente deve fazer como um país com um compromisso constitucional de garantir acesso à saúde para todos os seus habitantes, se a gente não pode contar, em períodos de crise, com o influxo de insumos internacional, e se a gente tem uma dependência externa, que foi inclusive uma das conselheiras usou esse termo também, a dependência nacional, que é exatamente como o grupo que estuda o SEIS sintetiza a principal vulnerabilidade do SUS. Ou seja, eu vou aproveitar para entrar, né, nas nossas vulnerabilidades. Esse aqui é um outro quadro que nos coloca como testemunhas dessa geopolítica de inovação em saúde, né? Os países de renda mais alta são os que detêm mais patentes, mais depósitos de propriedade intelectual. Muito mais abaixo são os países de renda média alta, incluindo a China. E quando você chega nos países de renda média sem a China, despenca. Essa faixa mais próxima do eixo horizontal aqui, a média baixa e baixa praticamente média baixa e baixa são praticamente colados aqui no eixo zero. Então, esse quadro é uma expressão da assimetria que existe hoje, mas também de desigualdades que vão perdurar no tempo futuro, porque eu acho até que o Pedro poderia explicar melhor isso, mas a patente ela provoca um monopólio agora, mas ela é também uma sinalização de como será a distribuição do poder comercial e econômico no futuro próximo, né? Porque a patente fica vigente por uma certa quantidade de anos, que varia entre zonas de vigência da patente. A nossa proposta de inversão desse grande problema que o pensamento liberal acusa, né, o sistema de saúde público
e gratuito, integral e universal, de que o SUS seria um grande escoadouro de recursos infinito, que jamais será saciado, né? Isso é uma verdade só apenas por um prisma, porque a outra forma de você enxergar isso é que essas dimensões, as transformações políticas, sociais e ambientais, e a dinâmica econômica, produtiva e de ciência, tecnologia e inovação, elas estão intrinsecamente conectadas. Então, isso é uma proposta de mudança de perspectiva, que você, em vez da gente gastar, né, sair do raciocínio de que basta você comprar, de que a melhor opção é comprar no lugar mais barato apenas, se a gente passar a percepção de que fazer esses investimentos, essas compras, usar o poder, o gigantesco poder de compra, a gigantesca necessidade que o Brasil tem de gastar dinheiro com a saúde dos seus cidadãos para fortalecer os nossos sistemas produtivos, a gente cria uma dinâmica virtuosa de desenvolvimento econômico, tecnológico, e eu estou falando essas coisas, fica parecendo um futuro distante, mas não é. Eu estou falando de coisas que a gente já pôs em prática e eu vou abordá-las também. A dependência nacional, que a conselheira mencionou, ela fica muito clara, fica muito contundentemente expressa nesse gráfico aqui. Né? A gente teve isso aqui, a faixa laranja são as importações, a azul são as exportações, e o cinza é o nosso déficit, que é praticamente simétrico, né, às nossas importações, porque elas são muito maiores do que as exportações. E a partir de 2008, 2009, quando tem um salto grande do acesso brasileiro à saúde, o aumento do déficit é proporcional também. Então, isso significa que a gente não tem capacidade produtiva suficiente para dar uma base sustentável para a garantia da saúde no SUS. Como o Carlos, né, consolidou essa expressão, a gente tem um SUS com pés de barro se a gente não tiver uma base produtiva robusta o suficiente para para apoiá-la. E extraídos dessa dependência geral, tem alguns dados aqui que são particularmente mais assustadores. A nossa dependência em ingrediente farmacêutico ativo é de 36% do SEIS. A dependência total, só ingrediente farmacêutico ativo, é 36% do SEIS. E a nossa dependência de ingrediente farmacêutico ativo, especificamente, vai a 90%. A importação de ventiladores, né, dos respiradores mecânicos, que foram muito falados no ano passado, batia dos 52 milhões de dólares em 2019 e no ano da pandemia foi a 167 milhões de dólares. São apenas dados que expõem como a gente depende desses insumos, e essa dependência aqui só não foi maior em 2020 porque não tinha mais ventilador para comprar. A gente ficou totalmente refém dos ventiladores que havia, e se tivesse mais, teríamos comprado mais. A gente não conseguiu aumentar essa dependência, esse déficit, porque não tinha mais para comprar no mercado internacional. Equipamentos de proteção individual, a mesma coisa, e aqui é uma outra menção, aquelas barreiras feitas pelos demais países. Isso aqui é uma representação esquemática das áreas do conhecimento e da acumulação do capital no Sistema Único de Saúde. Para quem já conhece, o tema do SEIS ele é totalmente familiar, apenas o acréscimo do subsistema de informação e conectividade, que a gente estamos atualizando esse conceito para a era atual de Revolução 4.0, em que não há área da saúde e da produção em geral que não seja mediada por tecnologia e por processamento de informação. Né? E a gente mostra o SEIS não só para mostrar o conceito teórico, mas para deixar claro que o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem sistema no nome, não é à toa. Né? A gente está falando, o Pedro mencionou que tem uma diferença básica entre a proposta americana, que é só patente, e a proposta dos waivers defendidos pelos países por Índia e África do Sul, se eu não me engano. Porque esses países sabem que não basta a patente apenas da vacina. Só a vacina. É claro que a gente observa a vacina hoje como a resposta final da pandemia, mas se alguma coisa deveria ficar clara dessa emergência toda, é que a gente não pode se acostumar a ficar estático, né, com uma solução. Tudo fica mudando permanentemente. Então, faltaram ventiladores. Mas se a gente mantiver uma distribuição assimétrica de UTI, como ficou claro que existe no Brasil, o sistema desaba.
Se faltar profissional para operar essas UTIs, o sistema desaba. Se tiver uma lacuna na atenção básica, o sistema desaba. Se tiver pouca equipe de saúde, o sistema desaba. Então, a gente não pode dizer que uma delas é simplesmente mais importante. A gente teve essa demanda enorme por ventilador pulmonar e teve um certo momento em que não se falava mais de compra de ventilador, parecia que estava satisfeita essa demanda por ventiladores, mas a gente não tinha kit de intubação. Então, o Sistema Único de Saúde não é um sistema à toa, né? Isso fica muito evidente que acontece por uma falta de articulação entre áreas, entre a área produtiva, entre a ponta do atendimento à saúde, e aqui eu recupero, né, o que eu vinha falando, que não é um futuro, uma situação hipotética que a gente pode resolver essas coisas. O Sistema Único de Saúde contava com um grupo executivo do Complexo Econômico da Saúde e Industrial da Saúde, que deixou de se reunir a partir de 2017. Mas teria sido, por exemplo, o fórum ideal para a gente evitar que aquisições estatais de equipamentos de saúde fossem encaradas como confiscos, ou que a gente não precisasse de consórcios regionais para adquirir, que tudo isso tirasse proveito da grande demanda nacional que existiria por todos esses insumos, certo? Só que um misto, né, de emoções falar disso, de saber, eu concordo integralmente com o Pedro, seria muito pior se não tivesse SUS, inimaginável, e ao mesmo tempo poderia ser melhor também, né? Isso a gente também não pode perder de vista que a gente tem as ferramentas e algumas delas não foram usadas no seu potencial completo para o enfrentamento da pandemia. E aqui eu vou entrar mais na questão, mais diretamente na questão da patente. E o Pedro mencionou que a razão principal pela qual a patente não é encarada como uma bala de prata, né, a solução definitiva, é pela capacidade produtiva, que você apenas ter a receita não significa que você vai conseguir cumprir a receita, né? Não vai conseguir fazer o bolo. E isso é verdade, em parte. Só que a gente tem uma capacidade produtiva real, instalada e que não é desprezível, muito longe disso no Brasil. A prova disso é que essas vacinas todas são produzidas nacionalmente. E não por acaso, né? Não é à toa que Fiocruz e Butantan estão aqui liderando na oferta de vacinas ao PNI, e são justamente as instituições que lideram a produção de vacina no Brasil. Porque, por meio de algumas políticas que foram postas em prática e que tiram proveito do enorme mercado nacional, né, a forma de você barganhar com um grande produtor, uma grande multinacional, e convencê-lo a transferir tecnologia, passa por aí dizer, meu amigo, você quer ter acesso ao mercado brasileiro? Então não vai ser gratuita a sua apenas venda, você precisa transferir tecnologia para a gente. Não tem nada, e aí eu me somo novamente ao Pedro. Isso não é um absurdo, não é radical, muito pelo contrário, todos os países fizeram. É quase singelo. Eu achei muito bom o uso dessa abordagem. É apenas o que todo mundo fez. Então a gente tem esse sistema que é o básico das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que foi o que possibilitou um salto tecnológico na Fiocruz para a entrada na área de biotecnológicos. Estou dando como exemplo aqui o Etanercept, e que foi usada a mesma plataforma depois para possibilitar um salto de inovação global, que é o da vacina com a AstraZeneca. A parceria para o desenvolvimento produtivo do Butantan para a transferência de tecnologia da influenza, que foi a mesma plataforma com a Sanofi, e a mesma plataforma do Butantan está possibilitando que a gente produza a vacina da Sinovac. Esses arranjos possibilitam que o Brasil não fique tão para trás, né? Tirar proveito do grande poder de compra do Estado que a gente tem, para que não fiquemos reféns dessas instituições. E aí, voltando para a propriedade intelectual, isso aqui é um acumulado de patentes no campo biofarmacêutico, de um estudo do ano passado, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 15, se eu não me engano, empresas aqui, e bate 61% das patentes existentes no campo. Isso não é sustentável, né? A gente não pode presumir que vai consertar, corrigir as distorções globais, como propõem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, se isso aqui permanecer uma realidade. Então, a gente precisa ter uma abordagem mais realista,
a respeito de qual vai ser o arranjo global de distribuição de tecnologias, se a gente vai ter a cooperação sendo ofuscada pela competição internacional, ou se a gente vai levar a sério esses objetivos de desenvolvimento sustentável e não deixar nenhum para trás por meio de instrumentos realistas de transferência de tecnologia que tragam o resto do mundo para junto dos que detêm essas tecnologias hoje. Muito obrigado, eu encerro por aqui. Eu queria acrescentar só que o Centro de Estudo Estratégico está à disposição do Centro do Conselho Nacional de Saúde para futuras parcerias, para uma aproximação maior, e encerro por aqui. Muito obrigado.